Do Jornal Público, este é o P24, o primeiro podcast diário da imprensa em toda a Península Ibérica, já soma 1000 episódios e hoje vamos aos bastidores. A 9 de abril de 2019 ia para o ar o primeiro episódio do P24 no formato atual, uma história por dia, em destaque no Público, aprofundada numa conversa. Desde aí, o P24 foi para o ar primeiro 5, depois 6 dias por semana, com as leituras longas ao domingo. Passou por uma pandemia, por vários atos eleitorais, internos e lá fora, por uma guerra, por secas, inundações, festivais, tudo contado pelas mesmas vozes. Hoje vou conversar com essas mesmas vozes. Ruben Martins, o grande responsável por estarmos aqui hoje e um dos anfitriões deste podcast, agora também comigo. Aline Flor, que acompanhou o Ruben a produzir o P24 nos últimos anos, e David Pontes, diretor do Público, que antes de abraçar o novo cargo tinha o pelouro dos podcasts e foi também voz do P24. E continua a ser, de vez em quando. Neste P24 especial temos também gravação em vídeo. Passem pelo YouTube do jornal se quiserem espreitar a nossa conversa em estúdio. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Vamos então começar. David, Ruben e Aline. Bem-vindos ao episódio 1000 deste P24. Hoje, no lugar de entrevistados, eu sei que preferiam estar no meu lugar, todos vocês, mas hoje temos um P24 sobre o P24 e vou querer saber tudo, desde os podres, tudo que correu bem, tudo que correu mal nos últimos tempos. Ruben, começo por ti. O P24 começou contigo, foi impulsionado por ti. O que é que te deu para começar um podcast diário num jornal? Eu devia estar maluco na altura, certamente. Eu e o David Pontes, que aceitou a ideia. Na altura já havia uma grande referência, que era o podcast do New York Times, o The Daily, e era uma referência naquilo que era o jornalismo em áudio de forma diária, e achámos que fazia sentido ter um formato desse género em Portugal. O nome P24 já existia dentro do Jornal Público, era uma marca conhecida, que já associada ao áudio, mas achámos que precisávamos de fazer uma espécie de reestruturação, que hoje em inglês chamamos de rebranding, e a criação de um novo conteúdo diferenciador que pudesse, em cerca de 10 minutos, contar um tema pela voz dos jornalistas do Público, ou então pela voz de alguém que tivesse algo a acrescentar à atualidade diária. E esse foi o conceito base do P24, que foi, antes de qualquer coisa que uma pessoa possa fazer de manhã, tem ali um episódio sempre disponível que lhe vai contar o melhor daquele tema do dia. E essa premissa, eu acho que é uma premissa vencedora, de tal forma que hoje já são muitos os podcasts que seguem esse modelo em Portugal e além fronteiras também. Uns feitos com mais recursos, outros com menos, mas essencialmente hoje sabemos que conseguimos nestes 1000 episódios do P24 meter os jornalistas do Público à conversa com os leitores. Aproximámos uma geração de jornalistas de leitores e novos ouvintes do Público e criámos uma relação de proximidade com quem já nos lia, mas não nos conhecia a voz e passou a conhecer-nos a voz. E eu acho que essa proximidade que o áudio permite que se crie foi o melhor de todos estes anos e destes 1000 episódios. Aline, estavas também com o Ruben desde o início e ajudaste a fazer o P24 e outros podcasts do Público. Quais foram assim os episódios que te marcaram mais nestes tempos em que estiveste na equipa? Estava a pensar, principalmente no início, mais sidekick do Ruben do que necessariamente membro mais presente nos episódios. Eu, na verdade, acho que o último ano foi mais intenso até para participação minha no P24 e seria daí que tirava os episódios. Acho que também é algo que o Ruben se calhar sente os episódios que se calhar nos dão mais prazer fazer, são aqueles que nós conseguimos fazer com um bocadinho mais de tempo e sonoplastia, não é? Tentar fazer reportagem, alguma coisa. Portanto, o que eu estava, assim, do que fui ver, quer dizer, a reportagem que fiz nas ocupações de escolas e faculdades foi interessante, portanto, foi diferente do formato normal, não é? Daquela entrevista a colegas, portanto, ir
para a rua e gravar. Eu diria que esse foi um dos mais engraçados. Estava a pensar outro, na verdade completamente diferente, mas que também foi marcante, porque nos surpreendeu também pelas audições, que foi a entrevista com o professor Carmo Gomes, a propósito da Covid, ali no final do ano, não é? Quando já não estávamos tão preocupados com aquilo, e fazemos entrevista, e acho que Rubem, corrige-me, está ainda entre os mais ouvidos do ano, sim, sem dúvida. Deste ano. Sem dúvida. E não sei, acho que não consigo identificar, assim, individuais, mas acho que aqueles que também acabam por ser interessantes são, porque o P24 é a atualidade está sempre a mudar, há muitos planos que nós fazemos que depois não correm bem, e há uma coisa que é péssima em termos de horários, mas na verdade é também estimulante em termos jornalísticos, que é quando nós, às vezes, às 8 da noite, de repente percebemos que o episódio do dia seguinte já não serve e precisamos de outra coisa porque algo aconteceu, e, portanto, acho que quase todos aqueles em que nós depois fazemos madrugada dentro, quase, para editar, porque mudou alguma coisa, porque houve as enchentes em Lisboa e, de repente, no meio do feriado, tem uma editora com enxaqueca a falar comigo porque precisamos de um episódio diferente para o dia seguinte, portanto, acho que... sim, acho que e depois quem nos ouve se calhar saberá quais são esses. Ok. David, antes de chegares ao cargo de diretor, estavas mais envolvido aqui com a equipa dos podcasts e também foste voz deste P24, como estava a dizer. Portanto, tudo isto aconteceu com a tua orientação. Porquê apostar num podcast diário? Porquê apostar em podcasts num jornal que talvez não seria o investimento mais óbvio? Eu ontem, olá a todos e obrigado por estarem aí do outro lado. Eu ontem estava a ler um texto muito interessante, mais sobre a imprensa escrita, e vou-me permitir citar a Katy Perry, que é uma cantora pop, e ela dizia, acho que o ano passado, eu vou tentar dizer isto de uma forma que se calhar não é mais correta em termos de tradução, e ela dizia: um dos meus sons favoritos de sempre é o som do crepitante da edição diária do jornal em papel. Ou seja, aquele som da gente, se calhar explicando melhor, o som das páginas a dobrarem, de nós a escrevermos as palavras cruzadas. E ela contava isto como um dos maiores prazeres que tinha da vida. Ora, o que nós sabemos hoje em dia é que esse som, para uma geração completamente nova de leitores, já não faz sentido. Nós sabemos que este hábito matinal de ler o jornal, de acompanhar o jornal com o café, tem caído em desuso. E aquilo, no fundo, que nós tentamos desde o início, eu acho, com o P24, foi criar esse som da manhã, foi criar essa rotina matinal que permita às pessoas chegar ao café dominando já um assunto, sabendo um dos temas importantes do dia, que muitas vezes são pescados, obviamente, das manchetes do Público, dos nossos destaques, que nós sabemos que vão marcar a agenda do dia na comunicação social, e damos aos nossos ouvintes uma visão mais profunda, se quisermos, mais comentada sobre um assunto. Eu acho que foi esse o primeiro motivo porque apareceu o P24 e porque nós quisemos criar este hábito matinal. Acho que ainda há espaço para conquistar, ainda há manifestamente coisas que nós temos sempre que melhorar, uma afinação constante com aquilo que é a atualidade, com aquilo que as pessoas estão atentas ou que deverão estar atentas. Nós temos esta mania de nós jornalistas não esperarmos só aquilo que o público quer, mas aquilo que achamos que o público deve ter, e isso acho que fazemos-lo também no P24. Há muitos assuntos que às vezes poderiam ser pop, mas nós vamos para trás daqueles que são de facto importantes. E eu acho que é isso que o P24, e vale a pena sublinhar, quer o esforço do Ruben, da Aline e teu agora, que é esta coisa diária. A gente tem todos os dias que escolher um tema, encontrá-lo, falar com gente, programar, editar, e com todo o cuidado, e quando temos tempo, obviamente, com melhor som, com melhor registro do que aquilo que faz com que a gente improvise. Mas é de facto essa vontade matinal,
Eu acho que a graça também está aí. Evidentemente que podemos ouvir o P24 a qualquer hora, mas o esforço que nós fazemos, nomeadamente, como a Aline dizia, naqueles temas inopinados, de estar, por exemplo, acordado a ver uma comissão parlamentar de inquérito, até às tantas, para depois gravar, para que de manhã, quando as pessoas acordem, tenham aquilo lá. Estar a acompanhar a cerimónia dos Oscars a noite inteira, como o Ruben faz, para depois as pessoas acordarem de manhã e terem os prémios, dá uma medida do esforço que nós procuramos desenvolver em termos de ter fruta fresca pela manhã, fruta apetecível e que acrescente ao dia das pessoas, que as ajude de uma maneira fácil enquanto fazem a barba, enquanto se estão a vestir, enquanto vão para o emprego, uma maneira fácil de começar a entrar em contacto com a atualidade e com o jornal. E 1000 episódios depois, já é mais fácil convencer os jornalistas do público que estão mais habituados a escrever, a vir ao estúdio e gravar? Cada caso é um caso, cada caso é um caso. O que é certo é que é muito engraçado que nós acabamos por perceber que há pessoas que têm um jeito natural também para contar as suas histórias através do áudio e às vezes é muito mais fácil explicar um tema que pode parecer muito complexo falando sobre esse tema, em vez de perdermos 6 ou 7 mil caracteres em que às vezes pode ser mais complicado explicar. A falar tendemos sempre para conseguirmos ser mais descritivos, e isso é uma ajuda muito grande também para percebermos esses temas complicados. Às vezes nós, passados 3 ou 4 dias estarmos todos a falar num determinado assunto e que as pessoas tenderam a ignorar durante os primeiros dias porque acharam que não tinham grande interesse, o P24 vem e explica o que é que se passa e conta uma história para trás e antevê o que é que vem para a frente. Eu acho que é isso a nossa missão e aqui no público nós conseguimos dar voz aos jornalistas que todos os dias já escreviam sobre esses temas, mas tiveram aqui um espaço para contá-las de outra forma, e acho que isso foi o mais bonito destes 1000 episódios, foi a possibilidade que nós abrimos a um jornal de trabalhar uma nova linguagem, e percebemos hoje, e eu defendo muito isso, que o jornal, nós aqui já não trabalhamos num produto, nós não trabalhamos só para o produto jornal, seja ele no digital ou no papel, nós trabalhamos num serviço que é informar as pessoas, e informamos as pessoas nas mais variadas maneiras, desde a nossa presença nas redes sociais, no áudio, no site, na nossa equipa multimédia que faz vídeos pensados em 1001 formatos e plataformas. Isso é extraordinário. Nós hoje estamos onde estão os nossos leitores, e se eles estão com fones nos ouvidos de manhã a apanhar o comboio para ir para o trabalho, se estão no carro, nós queremos estar lá. Nós queremos falar com o P24 e com os nossos conteúdos áudio. E estamos lá, há 1000 episódios pelo menos. Ok. Agora peço-vos só mais um exercício de memória. Já falaste de alguns episódios, Aline, que te marcaram. Digam-me quais são assim, aqueles que fizeram treinar a arte do desenrascanço, por exemplo. Eu tenho vários exemplos disso, às vezes também por maluquice minha, não é? De estar a trabalhar para conteúdos para o jornal em papel e para o digital, estar fora da redação às vezes, porque tenho outros temas pelos quais me interesso e ainda bem que o jornal me dá esse espaço e essa possibilidade de continuar a trabalhar nesses temas. E depois, ao final do dia, tinha sempre o compromisso com o P24. Então, depois de escrever, lá tinha de ir desenrascar um P24, quando às vezes não havia esse... Eu não gosto muito da expressão desenrascar, mas infelizmente às vezes tinha mesmo de ser, porque ou a agenda nos causava surpresas de última hora, ou os jornalistas não estavam disponíveis à hora que era possível. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que foi à Cimeira Ibérica, não foi a antepenúltima Cimeira Ibérica, que foi em Trujillo, ao pé de Cáceres, em Espanha, e ainda tinha uma longa viagem até casa, até Lisboa, perto de Lisboa, onde moro, nessa noite, e a meio do caminho parei na área de serviço de Badajoz, vinha com mais um colega e gravámos ali mesmo um P24 que depois editei quando cheguei a casa às 3 e tal da manhã para às 6 e pouco da manhã estar nas plataformas. E acho que esse tipo de coisas, esse tipo de jornalismo todo o terreno, não sei, preparou-nos imenso para fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Porque, imaginem, claro que foi o episódio mais incrível, claro que não foi, claro que não tinha tanta qualidade de som como eu gostava que tivesse, ou tanto guião, tanta sonoplastia,
Mas nós tínhamos um compromisso com os ouvintes do P24, que era, acontecesse o que acontecesse, às 7 da manhã podiam abrir o site do Público ou as suas plataformas de podcast e estava lá um episódio. E nós não falhámos esse compromisso uma única vez que fosse. E eu acho isso extraordinário, não é? Porque não é fácil. Um desafio diário, todos os dias. Não temos uma equipa grande. Aliás, não. Cabe nesta mesa. Cabe nesta mesa. E isso é um desafio. Como é que se faz um produto deste todos os dias sem falhar? E eu acho que hoje a maior celebração que podemos fazer é nós não falhamos. Isso é extraordinário. Aline, tens assim mais alguma memória deste género? Pois eu gastei o cartucho da entrevista a Andréa Cunha Freitas, mas não consigo esquecer dela com a luz apagada para gravar comigo no quarto, na sala dela, porque estava cheia de enxaqueca e ainda assim a fazer aquela entrevista. Penso que na altura da pandemia, acho que foi o grande desafio, porque o Ruben ainda conseguiu levar a mesa de mistura para casa e fazer as gravações, mas eu, como acho que a Inês também gravava as minhas coisas dentro do guarda-fatos, não é? Portanto, acho que todos tivemos essa experiência de tentar reproduzir o que fazíamos aqui no jornal em casa. É que a principal transição, e a Aline permite-me só que te interrompa, foi o que aconteceu com a pandemia, que nós tivemos de nos adaptar numa questão de 3, 4 dias a uma nova realidade, que é como é que nós agora vamos conseguir manter um podcast diário não tendo um estúdio onde estamos todos os dias à conversa com pessoas. E é engraçado que isso depois acaba por nos provocar maus vícios até hoje, porque de certa forma facilitou-nos imensa gravação o facto de conseguimos assegurar gravações à distância com pessoas que não estão fisicamente perto de nós, e isso é ótimo, mas ao mesmo tempo também permitiu que até hoje, se calhar, eu gravo à distância, gravo a partir de casa, e isso é uma coisa que ainda hoje se mantém. Infelizmente nós não conseguimos gravar sempre presencialmente, e pronto, isso é uma das principais ocorrências da pandemia, das consequências da pandemia, que ainda hoje continua. Desculpa, Ali. Eu estava a pensar ainda por cima como tudo fica sempre às vezes tão em cima da hora ou para o final do dia, também sim, é irresistível fugir ao estúdio. Certo. Para terminar, David, agora enquanto... Os meus episódios? Também não, para terminar este. Conta. Antes disso, eu acho que a minha primeira intervenção mais regular, dando voz no P24, foi com a guerra da Ucrânia, que nos bateu a todos forte. E isso, comecei a gravar um pequenino registro que tinha muito de crónica emocional, acho que funcionou, mas que me obrigou, e a partir daí, sempre que tinha esta obrigação diária, às vezes alguma ginástica. Lembro-me, por exemplo, de gravar num aeroporto, encostado a uma parede, a tentar encontrar o menor sítio de silêncio para mandar 1 ou 2 minutos de som para o Ruben. Lembro-me já na fase agora das gravações diárias da introdução, de, por exemplo, ter um jantar que tinha prometido que estava lá e tinha que gravar. O que foi-se prolongando até poder escrever e ter o texto pronto. Tentei ir à casa de banho, ver se era possível gravar. A casa de banho tinha música. Tentei num restaurante que tinha música. Vim cá para fora, na esplanada, e eles também tinham música. Eu fui lá dentro e pedi aos senhores do restaurante: vocês importam-se de, pelo menos na esplanada, para baixar o som, a tirar? Eles foram impecáveis, tiraram, e por isso quem passasse na esplanada via uma pessoa com um casaco por cima da cabeça a tentar gravar o som. E essa é a ginástica que nós fazemos para que ele chegue com a melhor qualidade possível às pessoas. Devo dizer que foi sempre um exercício, enquanto pude participar, era complicado por causa das outras tarefas, como o Ruben diz, que nós vamos tendo sempre, que não se limitam a isto, mas o exercício diário de pensar um tema, de conversar, de tentar acertar, muitas vezes sem ouvir aquilo que o Ruben ou a Aline tinham gravado, porque eles ainda não o tinham gravado, e eu já tinha que escrever uma introdução. Acho que não falhamos muitas vezes, é uma questão de sintonia e de equipa de trabalho, não falhamos muitas vezes, uma ou outra pode ter ficado menos sintonizado, mas esse trabalho diário, esse exercício diário é de facto
desafiante e muito, muito interessante poder ter correspondido durante algum tempo a essa vontade. Depois há sempre este pequeno problema técnico que é de passar das ideias que temos no papel e na cabeça para o som da melhor maneira, fazendo aqui algumas magias, muitas vezes com o telemóvel, com uma batata que a gente cola aqui ao telemóvel, que é um microfone, e depois contando, obviamente, com a arte de quem sabe fazer alguma sonoplastia para tirar o melhor desta voz e tirar todos os sons que em redor têm tendência a crescer quando nós estamos a gravar. Tu estavas a dizer, eu estava a fazer check, a gravar em aeroportos. Check também fiz. Estações, restaurantes. Uma checklist Não, mas o melhor, É muito difícil encontrar silêncio. O melhor é mesmo parque de estacionamento, automóvel, casaco sobre a cabeça. É quase sempre Fica a recomendação Fica a para os dica. nossos ouvintes. recomendação. Sejam Porque o parque de podcasters. estacionamento, não tendo muito movimento, é um sítio bastante silencioso. O automóvel fechado ajuda a isso e um casaco por cima da cabeça. Pronto, ou completo ao quadro. Ok, agora sim para terminar, David. Agora, enquanto diretor, calculo que os podcasts ainda têm um lugar no teu coração, apesar de não poder estar tão ativo a fazer. Que caminho é que queres que o P24 faça e também o áudio em geral no jornal? Não é no meu coração que eu quero que eles estarão certamente, é no dos leitores. Aí é que é importante estar. Nós temos, obviamente, a sensação, mais do que isso, os números também o dizem, que as pessoas estão cada vez mais ligadas e cada vez mais gostam de não ter propriamente fronteiras em termos de formatos na maneira como nós consumimos a informação. O essencial é que a linha de qualidade, de rigor, de independência do público seja mantido, independentemente do formato em que está. Em breve vamos ter uma aplicação e nessa aplicação uma das coisas que temos no centro dessa aplicação é o som. Não só os podcasts estão lá, como passamos a ter uma playlist, obviamente contando com ferramentas de leitura automática, com aquilo que são os temas mais importantes do dia. E quando eu digo playlist, é uma playlist sonora, ou seja, não me parece a mim que haja outro caminho para os podcasts do que fazermos crescimento, de tentarmos juntar, e isto tem obviamente a ver com também tentarmos juntar mais pessoas e mais qualidade. Aquilo que nós queremos fazer é aprofundar este setor, é aumentá-lo, é trazer algumas das nossas melhores histórias para outros formatos, que por vezes, tentar às vezes condensar coisas e registros grandes que temos de temas que temos vindo a acompanhar e que se calhar contados de outra maneira chegarão a outros públicos, chegarão a um público mais novo que cada vez olha para os podcasts e para o som on demand, o som por escolha, como uma forma boa, confortável e amigável de ter boa informação. É isso que nós vamos estar concentrados durante os próximos anos. Eu estou certo que quando viermos aqui gravar o episódio 2000 do P24, o mundo, em termos de som à nossa volta, no público, já mudou para qualquer coisa bastante melhor. Espero que sim, também da minha parte, espero ver isto crescer cada vez mais. Obrigada a todos e parabéns a todos também. Obrigado, Inês. Obrigado. Até o episódio 2000, Inês. Ou até amanhã, já também pode ser. Obrigada.